Evolução em Dois Mundos. Autores: Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. 10. Palavra e responsabilidade. Linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes, e para isso a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados, a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolerizado, mostra a fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. Intervenções espirituais. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. O laringe, situado acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciado num esqueleto cartilaginoso, urdido em fibras e ligamentos, com uma seleta de pequenos músculos, sofre, nas mãos sábias dos condutores espirituais, à maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica. Delicadas operações no curso dos séculos para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem, tão destros quanto possível, à produção fisiológica da voz. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Fora da ação das cordas vocais, o laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, elevando-se na expiração e na deglutição, e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. Mecanismo da palavra. Com o extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides, que se permitem, assim, a conjunção ou o afastamento entre si. Cada uma possui na base um apófise.
a interna vocal, em que está inserida a parte posterior da corda vocal, verdadeira do mesmo lado, e a outra que é externa, muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior, ou cartilagem tireoide, a destacar-se sob a pele no chamado pomo de Adão, em suas lâminas verticais, que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras, cartilagem essa que, por baixo, se une com o anel da cricoide e por cima com o osso hioide, através de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação do laringe. Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas, a limitarem com a parede os ventrículos laterais de Morgane. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o aritenoideo, assegurando as funções da glote vocal e formando, com avançado primor de previsão e eficiência, a abóboda de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Linguagem convencional. Aprende então o homem com o amparo dos sábios tutores que o inspiram a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia como num fole, e fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos, em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor em descargas fluídico-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Pensamento contínuo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento, por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade, imprescindíveis à expansão do pensamento, que, então, paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. 3 pontos. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio,
fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo, e por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos, ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência, no reino animal, se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da própria vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias, e com isso a desprender-se do garro denso de carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, para receber em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais e o instruem sobre as questões morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Luta evolutiva. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito, no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. 3 pontos. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. 3 pontos. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, a lhe tutelarem o desenvolvimento para que se lhe afirmem as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia, mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês, a lhe nascerem fragmentários no íntimo, insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência,
o instinto de solidariedade, prefigurando o amor puro, e a sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições, e, enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se-lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Pedro Leopoldo, 16 de fevereiro de 1958.